Por mais de 3 décadas, o José Maier foi o maior galã da televisão brasileira. O homem que dominava o horário nobre, que fazia o país parar diante da TV, que conquistava milhões com personagens intensos e marcantes. Parecia intocável, uma estrela sólida, impossível de imaginar, longe dos holofotes. Mas num abril repugnante de 2017, tudo desabou. De um dia para o outro, o ator mais desejado do Brasil desapareceu da televisão brasileira. Um silêncio pesado que já dura 8 anos. Fica aqui até o final, porque o que aconteceu naquele abril de 2017 é mais podre do que a Globo teve coragem de admitir. E o segredo que veio depois é ainda pior. Mas antes daquele abril podre, você precisa entender uma coisa. Porque a história do maior galã da Globo não começou nos bastidores da novela A Lei do Amor. Começou muito antes, num vilarejo perdido, do interior de Minas Gerais, em plena década de 40. O José Maier Drummond nasceu no dia 3 de outubro do ano de 1949, em São Domingos do Prata, uma cidadezinha mineira que hoje se chama Jaguaraçu. Filho de família simples do interior mineiro, o menino cresceu longe das câmeras que iam moldar a vida dele nas décadas seguintes. Guarde uma coisa na cabeça, porque foi aos 26 anos que a vida do jovem mineiro mudou para sempre. Não com um golpe de sorte, com 2 decisões que ele tomou no mesmo ano. Em 1975, o Maier estreou no Teatro Brasileiro com a peça A Mulher do Desejo e casou com a atriz Vera Fajardo. A esposa é a testemunha discreta de tudo o que veio depois, do começo tímido da carreira do marido, do auge nos anos 90 e 2000 e do desabamento devastador de 2017. A Vera continua ao lado dele até hoje, 51 anos depois daquela cerimônia reservada. E a reserva dela nos últimos 8 anos diz mais do que qualquer declaração pública. 2 anos depois do casamento, o Maier estreou na televisão. O trabalho pequeno foi uma participação na versão infantil do Sítio do Pica-Pau Amarelo, exibida pela Globo em 1977. Um começo modesto, que ninguém do meio artístico deu atenção, e que ia virar a base para a maior carreira masculina da teledramaturgia nacional das 4 décadas seguintes. Aqui é onde tudo começou a girar de verdade, porque em 1983, o Maier conquistou o primeiro grande reconhecimento oficial da carreira e abriu a porta para o dinheiro grande da emissora carioca. O ator mineiro ganhou o prêmio APCA de melhor ator novato pela participação na novela Guerra dos Sexos daquele mesmo ano. A crítica paulista consolidou o Maier como uma das grandes promessas da geração. E os contratos com a Globo começaram a se acumular nas décadas seguintes sem parar. No dia 14 de junho de 1984, nasceu a única filha do casal. A menina se chama Júlia Fajardo. Anos depois, também virou atriz de televisão. E o nome dela vai voltar mais adiante nesse vídeo por causa de uma decisão que ninguém do público brasileiro esperava depois do abril de 2017. Mas o que ninguém do Brasil sabe hoje sobre a família Maier é que existe uma coisa concreta, guardada em algum lugar da casa da família. Um envelope amarelado que revela o começo do fim. Existe uma carta oficial que o próprio Maier assinou no dia 13 de abril de 2017. Um documento pesado, onde o próprio ator admitiu com 3 palavras diretas o que fez nos bastidores da novela A Lei do Amor. 3 palavras que chocaram o país naquela primeira semana pós-desastre. Eu errei. Mas essa carta amarelada não é o único objeto guardado que revela a verdade sombria dos últimos 8 anos. Existe também uma peça de roupa preta, com uma frase estampada em branco no peito. Mexeu com todas. A camiseta que dezenas de atrizes e atores da Globo
usaram publicamente nos dias seguintes ao pronunciamento oficial e que virou o símbolo do movimento nacional contra o assédio nos bastidores da televisão brasileira. Aqui é onde a história ganha o peso brutal, porque a carta e a camiseta são apenas 2 dos objetos que restam da vida pública do galã. Existem outros 3 guardados em silêncio até hoje. A aliança de casamento de 51 anos que a Vera Fajardo ainda usa no dedo, apesar de tudo. A tela vazia do perfil do Instagram da Júlia Fajardo, apagado pela própria atriz nos dias seguintes ao desastre público. E a cartela discreta dos remédios de uma doença rara que o Maier carrega desde fevereiro de 2023. Uma enfermidade autoimune sem cura, que ninguém do público brasileiro sabia que existia. Os anos 70 no Brasil eram uma época diferente. Ditadura militar, censura pesada nos meios de comunicação e um jovem de 20 e poucos anos tentando encontrar espaço no meio artístico do Rio de Janeiro. O José Maier chegou à capital fluminense para tentar a sorte no meio artístico da década. O primeiro grande papel do jovem veio no Teatro Brasileiro, em 1975. A peça se chamava A Mulher do Desejo, uma produção discreta que abriu as primeiras portas do meio artístico e colocou o nome dele na lista de nomes emergentes daquela década. Foi no mesmo ano da estreia teatral que o mineiro conheceu a Vera Fajardo, uma jovem intérprete dele que trabalhava nos mesmos círculos do teatro carioca. O casamento aconteceu naquele mesmo verão, numa cerimônia reservada longe da imprensa carioca. Guarde uma coisa na cabeça, porque a Vera Fajardo entrou na vida dele antes da fama chegar, antes do dinheiro grande, antes das câmeras, e foi ela quem viu de perto todas as mudanças dos anos seguintes. A estreia oficial na televisão brasileira só aconteceu 2 anos depois do casamento. Em 1977, ele conseguiu uma participação pequena na versão infantil do Sítio do Pica-Pau Amarelo, uma produção da emissora baseada nos livros do escritor Monteiro Lobato. Um começo modesto que ninguém do público brasileiro deu atenção naquele final da década. Nos 3 anos seguintes, o intérprete fez trabalhos pequenos em produções esquecidas da emissora carioca. Em 1980, participou de um episódio da série Carga Pesada, intitulado O Foragido, uma aparição curta que não abriu portas grandes, mas manteve o nome do artista circulando pelos corredores da Globo naquele começo da nova década. Aqui é onde tudo começou a girar de verdade, porque em 1983, o mineiro conquistou 2 trabalhos ao mesmo tempo que iam mudar a vida profissional para sempre. O primeiro trabalho foi Bandidos da Falange, transmitida pela Globo. O segundo foi Guerra dos Sexos, exibida no mesmo ano na mesma emissora. As 2 produções projetaram o José para o topo da nova safra masculina da teledramaturgia brasileira e renderam a ele o cobiçado prêmio APCA de melhor ator novato daquela mesma temporada de 83. A Associação Paulista de Críticos de Arte é uma das instituições mais respeitadas do meio cultural brasileiro. O reconhecimento oficial da entidade paulista consolidou o Maier como um dos rostos masculinos mais fortes da temporada e abriu as portas dos contratos pesados com a Globo nas décadas seguintes. Mas o que ninguém do Brasil imagina hoje, sobre aquele começo dos anos 80, é que o José estava vivendo uma dupla realidade e realidade. A carreira decolando de um lado, a vida familiar começando do outro. No dia 14 de junho de 1984, nasceu a única filha do casal Maier e Fajardo. A menina se chama Júlia Fajardo. Herdou o sobrenome da mãe atriz e entrou para a história familiar como a testemunha silenciosa do auge e da queda pública do pai famoso nas décadas seguintes. Nos anos 80 que restaram, ele emendou trabalhos importantes no canal. A minissérie Bandidos da Falange
do mesmo ano, 83. A série Carga Pesada, de novo, em 85, e várias participações em tramas que consolidaram o galã entre os principais nomes masculinos dos anos 2000. Os anos 90 chegaram com o artista já estabelecido no elenco fixo da maior emissora do país, uma posição privilegiada que poucos atores masculinos da geração conseguiam sustentar durante décadas. E foi ali, em 1992, que veio o primeiro personagem inesquecível da longa carreira. A trama se chamava Perigosas Peruas. Foi exibida no horário nobre daquele mesmo ano. Ele interpretou o personagem Oswaldo Camacho ao lado da Maitê Proença e do Reginaldo Farias. Uma trama de humor sofisticado que virou fenômeno de audiência no horário das 8 e projetou o intérprete definitivamente como um dos rostos masculinos mais desejados da teledramaturgia nacional daquela geração. Guarde isso na cabeça, porque foi ali, nos anos 90, que o ele começou a construir a imagem de galã maduro que ia dominar a televisão brasileira nas 2 décadas seguintes. Uma imagem cuidadosamente lapidada nos bastidores da emissora carioca. Em 1993, veio Fera Ferida, uma trama de época assinada pelo autor Aguinaldo Silva. Interpretou o coronel Diomedes Ventura ao lado de nomes fortes daquela época como Edson Celulari e Cássia Kiss, um personagem denso que aumentou o prestígio profissional dele entre a crítica especializada. No mesmo ano, o galã participou também da série 1001 e emendou novos trabalhos em produções menores do canal nos anos seguintes. Uma rotina puxada de gravações constantes que colocou o intérprete entre os nomes mais requisitados pelo público brasileiro daquele meio dos anos 90. Aqui é onde a carreira do José deu o salto definitivo, porque em 1997 chegou a parceria profissional que ia mudar tudo para sempre. Um autor que se tornaria o padrinho oficial da fase mais brilhante da carreira dele. O nome do autor era Manuel Carlos, um dos escritores mais respeitados da teledramaturgia. Conhecido pelas novelas românticas que retratavam mulheres apaixonadas e conflitos familiares complexos. O primeiro trabalho grande com o autor Manuel Carlos foi Por Amor, daquele mesmo ano de 1997. Em Por Amor, o mineiro interpretou o personagem Atílio ao lado da Regina Duarte e do Antônio Fagundes. A produção foi um sucesso de audiência no horário das 8 e consolidou a parceria profissional entre ele e o autor, que se estenderia por mais 3 novelas nas décadas seguintes. Mas o que ninguém do Brasil imaginava sobre aquela parceria dourada é que ela ia trazer também os primeiros rumores incômodos dos bastidores da Globo. Comentários discretos entre atrizes que iam se acumular em silêncio por mais de 20 anos. A primeira grande verdade sobre a trajetória do José Maier veio à tona apenas depois do escândalo de 2017, quando a figurinista Suzlen Tonani denunciou o assédio sofrido nos bastidores de A Lei do Amor. Várias colegas mulheres da emissora vieram a público confirmar que a atitude do galã não era um caso isolado. O comportamento machista dele nos corredores da emissora já era comentado em rodas fechadas de profissionais femininas há muito tempo. Uma reputação incômoda que ninguém do público conhecia até aquela denúncia oficial. Depois da parceria com o escritor Manuel Carlos em Por Amor, veio o papel que projetou o José Maier como o rosto masculino por excelência da teledramaturgia brasileira. Em 1998, foi escalado para Torre de Babel, do autor Silvio de Abreu, e interpretou o empresário Guilherme, o par romântico da personagem Rafaela, vivida pela Cristiane Torlone. Torre de Babel virou fenômeno de audiência no horário nobre daquele ano, um sucesso que consolidou o ator como
o par romântico preferido das grandes intérpretes do canal e abriu a porta para uma sequência de trabalhos importantes nas 2 décadas seguintes. Guarde uma coisa na cabeça, porque a partir de Torre de Babel começou uma sequência devastadora de tramas, onde o ator sempre interpretava o mesmo tipo de personagem, o homem sedutor, aquele que conquistava várias mulheres ao mesmo tempo, um padrão que ia se repetir por 20 anos seguidos e que o canal achava lucrativo demais para questionar. Em 2000, veio Laços de Família, do mesmo Manuel Carlos. O galã interpretou o Miguel, um professor universitário envolvido numa complicada história familiar, ao lado da Carolina Dickmann e da Vera Fischer. Mais um fenômeno no horário das 8 da noite. E mais uma confirmação de que o público brasileiro adorava o homem sedutor nesses papéis intensos. Em 2003, chegou o papel que virou a marca eterna dessa trajetória. Mulheres Apaixonadas, do mesmo escritor. Interpretou o César Machado, um neurocirurgião casado que se envolvia romanticamente com várias personagens ao mesmo tempo. As parceiras de cena eram a Torlone, a Camila Pitanga e a Casting. Aqui é onde a espiral começou a girar de verdade. Porque numa entrevista pública dada em 2003, ainda na estreia da trama, o próprio ator soltou uma frase que hoje soa arrepiante depois de tudo o que veio à tona em 2017. Deutsche Tennis, próprias palavras dele na entrevista dada ao jornal Diário do Grande ABC em 30 de agosto de 2003. O César passa o rodo geral. Ele é terrível. Uma frase dita com naturalidade sobre o próprio personagem galã da nova trama das 8, e que revelava como o artista via o comportamento sedutor como coisa natural para ser exibida com orgulho na imprensa brasileira. Na mesma entrevista, ele listou publicamente as parceiras de cena que já tinham caído nos braços do galã na tela ao longo daqueles anos. A lista incluía nomes como Helena Ranaldi, Carolina Ferraz, Mel Lisboa, Débora Teco, Adriana Esteves, Malu Mader, Luma de Oliveira e Patrícia Pilar, uma exposição casual das colegas de trabalho, publicada em jornal impresso sem nenhum pudor. Mas o pior ainda não foi contado para você sobre aquele período de ouro da trajetória, porque enquanto ele construía a imagem de sedutor sofisticado nas telas, os bastidores da emissora começavam a acumular comentários incômodos sobre o comportamento dele fora da cena. A segunda grande verdade sobre o auge profissional do ator é que a fama pública de sedutor sofisticado convivia com um comportamento nos bastidores que só veio a público depois do escândalo de 2017, quando a denúncia formal da figurinista Suslen Tonani estourou nas manchetes. Várias colegas mulheres apoiaram publicamente a vítima e assinaram cartas coletivas em solidariedade. O peso dessa mobilização feminina no meio artístico foi tão grande que a Globo precisou afastar o ator dos projetos em menos de 24 horas. Nos anos seguintes, ele emendou papéis marcantes em produções pesadas da Globo. Em 2005, atuou em Belíssima, do mesmo Silvio de Abreu, interpretando o Pedro. Em 2006, veio Páginas da Vida do Manuel Carlos, onde contracenou, pela primeira vez com a filha Júlia Fajardo, num papel simbólico daquela fase familiar da carreira. Em 2008, chegou o vilão mais brutal da fase, A Favorita, de João Emanuel Carneiro. O ator interpretou o Coppola, também conhecido como Silveirinha, um empresário sombrio envolvido em crimes graves ao lado da vilã Flora, vivida pela Patrícia Pilar. Mais um triunfo de audiência no horário nobre daquele ano. Aqui é onde tudo mudou de verdade. Porque em 2011, o intérprete recebeu o papel que ia virar o momento mais lembrado da carreira do intérprete.
Um personagem que o público brasileiro cita até hoje sempre que fala do ator afastado desde 2017. A terceira grande verdade sobre o auge da trajetória do ator é que a produção Fina Estampa, exibida em 2011, levou o ator ao topo da popularidade nacional. Interpretou o Pereirinha, malandro carioca conquistador que se envolveu com a personagem Teresa Cristina, vivida pela Cristiane Torlone. O papel virou marca eterna do intérprete na memória do público brasileiro. E a trama liderou a audiência do horário das 8, durante toda a exibição daquele ano, consolidando o mineiro como um dos nomes masculinos mais rentáveis do canal naquele começo da década. Mas o auge profissional escondia uma sombra que só veio à tona 6 anos depois, enquanto o Pereirinha dominava as telas e o mineiro colecionava contratos milionários com o canal. Os bastidores abrigavam um comportamento que ninguém do público brasileiro conhecia até o abril de 2017 e que ia explodir de forma devastadora no set da última produção da longa trajetória do intérprete no horário nobre. Mas o pior ainda não foi contado para você sobre aqueles anos dourados do Pereirinha, porque nas próximas cenas você vai descobrir o que aconteceu no set da último trabalho do José Maier. Uma verdade repugnante que colocou fim à trajetória mais longa da temporada masculina da Globo em apenas 24 horas. Depois do sucesso brutal de Fina Estampa, o ex-galã emendou mais 2 trabalhos pesados no canal carioca. Em 2014, foi escalado para Império do autor Aguinaldo Silva. Interpretou o Cláudio Bolgari Nascimento, um empresário sofisticado envolvido nas tramas familiares do protagonista José Alfredo. Uma personagem que confirmou o mineiro entre os grandes nomes maduros da teledramaturgia daquela metade da década. Em 2016, o veterano apareceu no programa de humor Tá no Ar a TV na TV, uma paródia divertida onde o próprio galã interpretava a si mesmo em quadros cômicos sobre a rotina do canal. Um trabalho leve que aumentou ainda mais a exposição pública do intérprete naquele começo do ano fatal. Guarde isso na cabeça, porque em 2016 ele foi escalado para a novela que ia terminar a carreira brilhante dele de forma repugnante. Um projeto que ninguém do Brasil imaginava que ia virar o palco do escândalo mais devastador da história recente da teledramaturgia nacional. A novela se chamava A Lei do Amor. Foi escrita pela autora Maria Adelaide Amaral e estreou no horário das 9 da noite em outubro de 2016. Interpretou o vilão Sebastião Bezerra, um empresário sujo envolvido em esquemas de corrupção. Um personagem pesado que ia dominar as tramas da noite brasileira. Nos meses seguintes, que é abril de 2017. Os bastidores da produção envolviam um elenco enorme de atores, técnicos e profissionais de apoio nos estúdios do Canal do Rio de Janeiro. Entre esses profissionais silenciosos que trabalhavam nas cenas diárias estava uma figurinista chamada Suslin Tonani. O nome dela, conhecida no meio artístico como Su, ia entrar para dar história da televisão brasileira nos meses seguintes depois. Aqui é onde tudo desabou, porque num dia comum, daquele começo do ano fatal, aconteceu nos estúdios cariocas um episódio que a Suslin Tonani nunca esqueceria e que ia mudar o rumo da história dele nos dias seguintes. Nas primeiras horas de abril de 2017, a figurinista Suslin procurou o setor de recursos humanos do canal Carioca. Levou uma queixa formal contra o famoso do elenco de A Lei do Amor. Descreveu elogios que evoluíram para cantadas e um toque em partes íntimas, sem o consentimento dela nos bastidores. A queixa caiu no colo dos executivos naquele começo de abril. Uma bomba silenciosa nas mãos dos donos da maior emissora do país.
Rapidamente, a atitude dele virou o tema das rodas fechadas da empresa carioca. Mas o pior ainda não foi contado para você sobre aqueles primeiros dias de abril, porque a queixa oficial da Suslin Tonani vazou para a imprensa no dia seguinte. E o Brasil descobriu em pouco tempo a magnitude do episódio interno da emissora. A repercussão pública explodiu de forma devastadora naquele começo da segunda semana de abril de 2017. Colunistas de várias cidades brasileiras publicaram esta acusação no mesmo dia. Sites de fofoca soltaram manchetes em sequência. E as redes sociais viraram um campo de guerra emocional das mulheres brasileiras contra a conduta do galã. Nas empresas de comunicação nacional, espalhou-se rapidamente uma frase simples que virou o grito histórico do movimento feminino brasileiro daquele mês. Mexeu com uma, mexeu com todas, junto com a hashtag Chega de Assédio. Frases que apareceram estampadas em camisetas pretas, usadas por dezenas de atrizes, atores e funcionários da própria Globo nos dias seguintes ao vazamento. Guarde uma coisa na cabeça, porque a mobilização silenciosa das mulheres da empresa criou uma pressão coletiva que a emissora não conseguiu ignorar e que forçou os executivos a tomarem uma decisão urgente no mesmo dia. A Globo colocou o intérprete na geladeira do elenco de forma imediata depois da explosão pública. As gravações do vilão Sebastião Bezerra foram interrompidas imediatamente, e o comunicado interno da nota da empresa fugiu de propósito da palavra demissão. Foi no dia 13 de abril de 2017 que o próprio Maier divulgou publicamente uma carta oficial reconhecendo o que fez. Um documento pesado assinado pelo veterano do elenco, onde ele admitiu com palavras diretas a atitude inaceitável nos bastidores dos estúdios. 3 palavras que chocaram o país e ficaram na memória coletiva do público brasileiro para sempre. Eu errei. Aqui é onde a história ganha o peso brutal do desfecho, porque a carta oficial daquele 13 de abril de 2017 foi apenas o começo. Nas palavras exatas do próprio ator, o Brasil descobriu o tamanho verdadeiro do que aconteceu no set de A Lei do Amor. Nas palavras literais dele, na carta pública de 2017. Eu errei. Errei no que fiz, no que falei e no que pensava. A atitude correta é pedir desculpas. Mesmo não tendo tido a intenção de ofender, agredir ou desrespeitar, admito que minhas brincadeiras de cunho machista ultrapassaram os limites do respeito com que devo tratar minhas colegas. Assim, com essas frases exatas, o ex-galã encerrou publicamente a defesa possível daqueles primeiros dias pós-queixa. A confissão pública foi inédita na história recente da teledramaturgia. Nenhum galã masculino da mesma envergadura tinha admitido publicamente antes uma conduta parecida nos bastidores dos estúdios. Um documento oficial que a imprensa brasileira reproduziu integralmente nos dias seguintes ao vazamento e que virou a marca eterna do fim da carreira no horário nobre nacional. Mas o pior ainda não foi contado para você sobre os dias pós-carta pública, porque nas próximas cenas você vai descobrir o que a emissora fez, em silêncio, com o Maier durante os 20 meses seguintes, e o segredo repugnante da demissão oficial que só veio à luz do dia em janeiro de 2019. Os 20 meses seguintes à carta pública de abril de 2017 foram de retirada pesada no meio artístico brasileiro. O ator sumiu de vez das redes sociais oficiais, não deu entrevistas, não apareceu em nenhum evento público. Ficou trancado na casa da família no Rio de Janeiro, ao lado da mulher Vera Fajardo. A Globo cumpriu à risca a decisão de manter o intérprete na geladeira até o fim natural do contrato. 0 convites para novos trabalhos ou participações em séries. Nenhum cameo em programas comemorativos do canal. Uma sepultura profissional que o próprio artista
nunca comentou publicamente durante aqueles 20 meses de exílio no apartamento familiar. Guarde essa data na cabeça, porque no dia 15 de janeiro de 2019, o canal Carioca soltou o comunicado oficial que ninguém do meio artístico esperava assinar formalmente. E o texto usado foi mais devastador do que qualquer demissão convencional da história recente do canal. Nas palavras literais da nota oficial, depois de mais de 35 anos de trajetória, iniciada em Guerra dos Sexos em 83, com participação em mais de 40 obras entre novelas, séries e minisséries, a Globo e o ator José Maier informam o fim da parceria de comum acordo no final de 2018. Assim, com essa frase fria e curta, a maior emissora do país despediu formalmente o artista mais rentável da geração masculina dos anos 90 e 2000. A expressão de comum acordo revoltou parte do meio artístico brasileiro. Colunistas apontaram nas semanas seguintes que a nota oficial fugia deliberadamente da palavra demissão, que a emissora tentava suavizar publicamente o rompimento definitivo com o ator afastado desde a denúncia de 2017. Uma manobra corporativa que virou motivo de crítica entre profissionais do jornalismo cultural nacional daquele começo de 2019. Mas o que ninguém do Brasil imaginava sobre aquele comunicado frio de janeiro de 2019 é que ele era apenas o começo do isolamento profundo do ator. Nos anos seguintes, o ator desapareceu dos holofotes de forma quase total, e a família tomou decisões dolorosas que revelaram o tamanho verdadeiro da queda pública do veterano. A primeira decisão veio da filha única do casal. A Júlia Fajardo apagou o perfil oficial do Instagram dela nos meses seguintes ao escândalo, uma escolha simbólica da filha atriz que preferiu sumir das redes sociais em vez de conviver com comentários hostis sobre o pai famoso. Um sinal público do impacto familiar profundo daquela crise iniciada em abril de 2017. A segunda decisão silenciosa veio do próprio Maier. Ele passou a evitar o uso do celular pessoal, reduziu o círculo de amizades a pouquíssimos amigos íntimos e parou de aceitar convites para eventos do meio artístico da cidade do Rio de Janeiro. Uma rotina de isolamento voluntário que durou anos seguidos, longe dos holofotes daquele fim de década de 2010. Aqui é onde a história ganha um novo peso brutal, porque no meio de fevereiro de 2023, o ex-galã enfrentou um golpe adicional que ninguém do público brasileiro esperava. Uma enfermidade rara e sem cura que ia colocar a vida física dele em risco iminente. O diagnóstico veio da equipe médica da Casa de Saúde São José do Rio de Janeiro. Ele sofria de granulomatose com poliangiite, também conhecida como doença de Wegener, uma condição autoimune rara e sem cura definitiva. A enfermidade inflama e danifica os vasos sanguíneos, os pulmões e os rins do paciente ao longo do tempo. O ator ficou 19 dias seguidos internado no hospital com uma infecção respiratória grave naquele fevereiro do ano fatal. A recidiva veio pouco tempo depois. No dia 17 de março de 2023, ele precisou voltar à Casa de Saúde São José para uma nova internação urgente, uma recaída séria que gerou rumores pesados nas colunas de fofoca da imprensa carioca. Manchetes soltas apontavam supostos surtos psicóticos do ator internado. A assessoria oficial negou publicamente todas as versões sensacionalistas. Mas o pior ainda não foi contado para você sobre aquela recidiva de março, porque 3 dias antes da internação, aconteceu no canal um episódio devastador que ninguém do público brasileiro entendeu na hora e que o ex-galã fez questão de responder publicamente com palavras duríssimas contra a antiga emissora empregadora.
No dia 14 de março de 2023, a atriz Cristiane Torlone participou do programa Encontro apresentado pela Patrícia Poeta. O tema era o aniversário de 90 anos do autor Manuel Carlos. A Torlone tentou fazer uma homenagem carinhosa ao antigo parceiro de cena José Maier durante a atração matinal, mas foi cortada ao vivo pelo próprio programa do canal antes de conseguir terminar a fala pública sobre o ex-galã. O corte ao vivo no programa Encontro foi visto por ele no dia seguinte e gerou uma resposta pública devastadora dele nas redes sociais dele, uma frase curta escrita na conta oficial do Instagram do ator afastado desde 2017. 5 palavras que resumem toda a mágoa acumulada dos últimos 6 anos de exílio profissional na cidade do Rio de Janeiro. Nas palavras exatas dele, no Instagram, oficial de 18 de março de 2023. Querida Torlone, apesar do desrespeito desta nefasta empresa, seu carinho aqueceu meu exausto coração. Um beijo carinhoso do seu parceiro. Assim, com a expressão nefasta empresa cravada publicamente no Instagram, o ator enterrou de forma definitiva qualquer chance de retorno à Globo nos anos futuros. Guarde uma coisa na cabeça, porque poucos dias depois do desabafo, ele foi internado de novo na Casa de Saúde São José. A recaída da enfermidade de Wegener virou o 2º episódio grave da enfermidade em menos de 2 meses. E o desgaste emocional do ataque público à Globo pode ter contribuído para o quadro clínico. A alta médica veio no dia 25 de março de 2023, 8 dias depois da 2ª internação. E no dia 4 de abril daquele mesmo ano, ele gravou um vídeo público explicando aos fãs sobre a enfermidade rara diagnosticada em fevereiro. Uma tentativa de acalmar a repercussão negativa da imprensa depois das notícias sobre supostos surtos psicóticos. Mas o pior ainda, não foi contado para você sobre a denúncia oficial da Suzlem Tonani, porque nos meses seguintes à publicação do caso, aconteceu uma perseguição brutal contra a figurinista que ninguém do público brasileiro conheceu até anos depois, uma repressão silenciosa vinda da própria polícia carioca. Anos depois do escândalo, a Suzlem Tonani deu uma entrevista devastadora ao portal Metrópolis, revelando o motivo real pelo qual nunca formalizou uma queixa criminal contra o José Maier. Nas palavras exatas dela, na entrevista publicada por Fábia Oliveira: "Eu fui extremamente inibida por um delegado que me perseguiu logo após a minha denúncia, que me intimou 5 vezes no meu endereço residencial com 2 policiais, querendo me forçar a depor na delegacia dele. Eu tive que ir até a Defensoria Pública, que emitiu um ofício dizendo que, caso eu fosse entrar com uma ação, iria até uma delegacia da mulher para fazer isso." A revelação da figurinista denunciante mudou por completo a leitura pública do caso nos anos seguintes. A ausência de processo criminal contra o galã, usada por muitos comentaristas como suposto sinal de contradição da vítima, tinha uma explicação concreta e brutal, uma repressão institucional do próprio sistema policial que forçou a Suzlem a desistir do caminho jurídico oficial contra ele. Hoje, em 2026, a figurinista denunciante trabalha como assistente do estilista Antônio Frajado no Rio de Janeiro. O estilista veste a atriz Fernanda Torres há 15 anos e ganhou notoriedade internacional depois que a Fernanda venceu o Globo de Ouro de Melhor Atriz Drama pelo filme Ainda Estou Aqui, em janeiro de 2025. A Suzlem reconstruiu a vida profissional silenciosamente, longe dos holofotes da imprensa carioca. Guarde essa data na cabeça, porque em 2018 aconteceu nos bastidores do canal um episódio silencioso que quase colocou o José Maier de volta na televisão brasileira. Um plano oculto, arquitetado por um dos maiores autores da história da emissora.
A informação foi confirmada anos depois pelo jornal Estado de Minas, em janeiro de 2019. O autor Aguinaldo Silva, um dos escritores mais poderosos da história da Globo, tentou incluir o Maier nos preparativos da novela O Sétimo Guardião. A trama estreou em novembro de 2018 no horário nobre do canal. E a inclusão do Maier no elenco foi ventilada nos bastidores dos preparativos como uma possibilidade real da volta triunfal do intérprete à teledramaturgia nacional. O plano do autor, Aguinaldo Silva, não vingou. A pressão coletiva das mulheres do elenco continuou forte 1 ano e meio depois do escândalo original, e os executivos da empresa carioca vetaram o retorno do intérprete afastado antes mesmo dos preparativos oficiais começarem no elenco definitivo da novela. Uma tentativa silenciosa que confirma o tamanho verdadeiro do apoio interno que o afastado ainda tinha entre parte da cúpula criativa naquele fim de 2018. Aqui é onde a história ganha um sopro inesperado de vida, porque no mês de março de 2020, no meio de todo o caos do isolamento pela pandemia mundial, aconteceu na família uma alegria que reacendeu o coração dele, uma novidade concreta que virou o único assunto positivo do ex-galã nas redes sociais dos últimos anos. No dia certo do mês de março de 2020, a filha Júlia Fajardo deu à luz ao primeiro filho do casamento com o Pedro Gracindo. O menino recebeu o nome de Antônio, um bebê que virou o primeiro neto aos 70 anos completos daquele ano da pandemia, e que virou também a única razão pública de sorriso dele nos anos seguintes ao afastamento profissional definitivo da televisão. O Pedro Gracindo carrega o peso simbólico do sobrenome nas veias. O jovem é filho do ator Paulo Gracindo Júnior e neto do lendário Paulo Gracindo, um dos maiores nomes da história do teatro e do cinema brasileiro do século XX. Uma linhagem artística tradicional que se cruzou com a família Maier no casamento discreto de Júlia e Pedro em 2020. Nas palavras exatas dele, na conta oficial do Instagram, sobre o pequeno Antônio: "Meu amado neto Antônio, como uma criança enche de luz a vida da gente, né?" Uma frase carregada de emoção genuína que os fãs saudosos do afastado interpretaram como o único vislumbre público da fragilidade emocional dele aos 70 e poucos anos completos daquela geração. A primeira grande verdade sobre a queda pública do José Meyer é que a carreira do maior astro masculino da geração dele terminou por causa de uma cantada que foi longe demais nos bastidores da última novela em abril de 2017. Um ato repugnante contra a figurinista Suslen Tonani, que ele próprio admitiu por escrito na carta oficial de 13 de abril daquele mesmo ano. 3 palavras que ficaram gravadas na memória coletiva do público brasileiro para sempre: "Eu errei." A segunda grande verdade sobre o desaparecimento profissional dele é que o canal abandonou o galã de forma corporativa fria depois do escândalo. 20 meses de silêncio institucional. Depois, uma nota oficial de comum acordo em janeiro de 2019, sem homenagem, sem despedida, sem sequer citar as 4 décadas de contribuição para a teledramaturgia nacional. Uma marca eterna do abandono corporativo de uma empresa que lucrou milhões durante 35 anos com a imagem pública do ator. Mas a terceira grande verdade sobre o intérprete aos 76 anos completos hoje é a mais devastadora de todas, porque o ex-galã carrega 3 feridas que nunca cicatrizaram de vez. A cicatriz pública do escândalo, que o derrubou em 24 horas, a marca profunda do abandono corporativo pela emissora que o fez famoso, e a enfermidade autoimune sem cura que ameaça a vida física dele desde fevereiro de 2023. 3 golpes acumulados que nenhuma quantidade de fama passada consegue apagar do coração do homem isolado na própria casa no Rio de Janeiro.
Mas o que ninguém do país imaginava sobre o silêncio profundo dos últimos anos do José Maier é que o ator afastado e ainda encontra forças para celebrar publicamente as coisas simples que restam da vida familiar. Uma declaração recente confirma isso. No dia 19 de novembro de 2024, ele publicou no Instagram, oficial, uma foto rara ao lado da Vera Fajardo. Os dois apareciam sorridentes num restaurante do Rio de Janeiro. A legenda escrita por ele mesmo resumia o casamento mais duradouro dele numa frase curta e emocional. Vera e eu, juntos há 53 anos. Não é brinquedo, não. Uma declaração pública rara do artista que evita entrevistas há 8 anos completos. Um pouco antes daquela publicação sobre os 53 anos com a Vera, a assessoria oficial soltou uma declaração pública que resumiu o estado mental do afastado. Nas palavras exatas divulgadas pela equipe dele à imprensa, ele está muito bem, feliz, com saúde e curtindo a vida com a família e sempre próximo dos amigos. Não tem projetos e nem deseja voltar para a televisão. Ele não tem mesmo mais interesse na vida pública, como já declarou anteriormente. Aquela declaração oficial da assessoria fechou de vez qualquer dúvida sobre o futuro do intérprete. Aos 76 anos completos hoje, o ele escolheu conscientemente o exílio permanente das câmeras, uma escolha discreta que confirma o tamanho verdadeiro da ferida deixada pela queixa de abril de 2017 no coração do maior astro masculino da teledramaturgia das últimas 4 décadas. Hoje, aos 76 anos completos, o José Maier segue casado com a Vera Fajardo. Já são 51 anos de união reservada que ninguém do meio artístico apostou que ia durar em 1975. A esposa continua ao lado dele, apesar de todo o desabamento público dos últimos 8 anos. Um casamento raro nos meios artísticos que sobreviveu ao escândalo, ao abandono corporativo e à doença rara sem cura. A conta oficial do Instagram dele, com o nome de usuário @JoseMaierArt, ainda está ativa em 2026. O ex-galã compartilha nas redes cenas antigas das 4 décadas de carreira. Homenageia parceiras de cena que participaram das grandes tramas dos anos 90 e 2000 e responde de vez em quando aos comentários de fãs saudosos daquela geração masculina que dominou o horário nobre brasileiro por tantos anos seguidos. Mas o que ninguém do Brasil imaginava sobre o exílio doloroso do ator aos 76 anos é que ele continua vivo, continua casado, continua doente e continua guardando no peito a certeza dolorosa de que nunca mais vai voltar para as novelas enquanto viver. A verdade repugnante por trás daquela queda é uma pergunta sem resposta oficial. Ninguém do meio artístico soube dizer se aquele ato de abril de 2017 foi um deslize isolado ou o topo visível de um padrão vivido por várias mulheres em 20 anos de bastidores. A denúncia da Suzlen Tonani foi a única formalizada oficialmente. Mas o silêncio institucional da empresa carioca, depois do escândalo, abriu perguntas que nunca foram respondidas publicamente até hoje. A história desse artista é uma lição dolorosa sobre o preço real da fama descontrolada, sobre como 4 décadas de trabalho respeitado podem desmoronar em 24 horas por uma escolha errada nos bastidores, e sobre como o esquecimento corporativo de uma emissora poderosa é sempre mais rápido do que a memória afetiva do público brasileiro que amou aquele galã por tantos anos seguidos. E se essa história te fez pensar em alguém do teu meio profissional que também passou dos limites do respeito com colegas mulheres, pega o telefone hoje à noite e conversa com essa pessoa antes que seja tarde demais. Uma conversa franca pode evitar que a vida profissional de alguém termine da forma repugnante que a de José Maier terminou em abril
de 2017. Se inscreve no canal Brasil para você não perder as próximas histórias sombrias que ninguém do país se atreve a contar sobre os grandes nomes da televisão brasileira dos últimos 40 anos.